chamo Valtenir, fazendo o curso Ciências Biológicas no Polo UAB Mineiros e da matéria Fisiologia Humana. Bom, eu irei apresentar hoje uma matéria sobre o sistema digestório e o sistema urinário, que fazem parte do corpo humano. Bom, irei mostrar também diversas imagens explicando passo a passo sobre o sistema digestório em primeiro lugar, e logo em sequência estarei mostrando o sistema urinário. Bom, como eu disse, irei explicar agora nessa primeira aula o sistema digestório. Irei passar um vídeo sobre o processamento e degustação do alimento. O processo da digestão começa na boca com o alimento triturado e misturado à saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Já transformado em bolo alimentar, o alimento passa para a faringe e entra no esôfago, que se contrai, esmagando e empurrando o alimento em direção ao estômago. Os movimentos de contração do estômago ajudam a triturar o bolo alimentar. O suco gástrico é misturado ao alimento. O líquido espesso em que se transforma o alimento segue para o duodeno. A vesícula biliar se contrai e injeta do bile, produzindo pelo fígado. O pâncreas produz um suco que termina o processamento das gorduras. No intestino delgado, o alimento está fragmentado em composto químico, os nutrientes que são absorvidos pela parede intestinal e pela corrente sanguínea. No intestino grosso, a água, os minerais e algumas vitaminas são absorvidas. As massas que não foi absorvida, eliminado pelo ânus. Bom, aqui, como eu disse, que o sistema responsável por degradar os alimentos, aqui está mostrando os alimentos que a gente tem todo o processo para a gente se alimentar. Bom, o nosso corpo não consegue utilizar os alimentos que nós ingerimos de maneiras que eles são ingeridos. Então, é necessário que o alimento tenha uma preparação e que ele sofra todo um processo para que eu consiga então quebrar em moléculas que consigam ser utilizadas pelas células. Outra página aqui, é necessário que o nosso corpo consiga extrair nutrientes para o nosso corpo, para que as células realizem reações químicas, que as células necessitam realizar e gerar energia para o nosso corpo. Nós chamamos isso de nutrientes. Aqui, pode ver, nutrientes. As substâncias químicas que são necessárias para o nosso corpo é conseguir sustentar a vida. E esses então são adquiridos através da alimentação. E podemos voltar aqui no anterior, que são todos esses alimentos que o nosso corpo necessita para que nós possamos ter uma vida saudável. Continuando, nutrientes energéticos. Nutrientes energéticos são aqueles nutrientes que nós ingerimos e que o nosso corpo e células conseguem transformar em energia, que nosso corpo é armazenada de forma ATP. São essas siglas aqui, ATP. O que significa? Adenosina trifosfato. Os principais nutrientes energéticos são carboidratos, gorduras e proteínas. A degradação do alimento, a transformação do alimento em moléculas que consiga ser absorvida pelo nosso corpo, é utilizada pelas células. Todo esse processo é chamado de digestão. As funções básicas do nosso sistema digestório. Bom, existe
as funções básicas. A primeira função, a gente vai falar da função ingestão. Bom, o que é a função ingestão? A função ingestão é a captação do alimento e o hábito de comer. Segunda função é misturar e movimentos. Quer dizer, através das contrações musculares que ajuda a misturar todos os alimentos com as secreções produzidas por esse sistema e também a movimentar esse alimento ao longo do trato gástrico intestinal. A terceira função é a digestão. O que é? É a degradação do alimento, acontece pelo processamento químico e mecânico. Agora eu irei falar sobre o processamento químico, a digestão química, né? A digestão química é feita através de substância química, que é responsável por degradar as moléculas. Agora, a digestão mecânica, ela envolve os movimentos, que serve para auxiliar a digestão química. Próximo. Aqui a quarta função. A quarta função é a absorção. Bom, o que é a absorção? A absorção é a passagem dessas moléculas resultante da digestão do trato gástrico intestinal, por sangue ou por vasos linfáticos, para ser transportado às células. Bom, como a gente pode ver aqui, ó, no desenho, na figura, a gente pode observar aqui, ó, aqui está aqui, ó, absorção, processo da absorção, que é a quarta função. Você pode observar aqui que é o sangue, aqui, ó, essas cores vermelhinhas aqui, ó, e os nutrientes, sabe? E a absorção, como eu disse, a absorção é a passagem dessas moléculas, resultante na digestão do trato gástrico intestinal. A quinta função é a defecação. Bom, a defecação é a eliminação das substâncias que não foram digeridas no trato gástrico, intestino e no nosso organismo. Como podemos ver aqui, ó, nesse outro desenho aqui, na quinta função, que é a defecação. Podemos observar aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, as fezes. Logo em sequência aqui abaixo, onde está essa seta aqui, ó, é o ânus. Bom, agora o trato gastrointestinal. Trato gastrointestinal é um tubo contínuo de aproximadamente 9 metros. A gente podemos aqui observar, deixa eu só... Ele começa na boca aqui, ó, que é esse tubo aqui, ó, que é esse aqui, ó. Ele tem aproximadamente 9 metros. Começa na boca e termina no ânus. Os órgãos que faz parte são a boca, a cavidade oral, faringe, estômago, intestino delgado e intestino grosso. O trato gástrico intestinal se divide em superior e inferior. Superior constitui-se pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago. A parte inferior são constituídas por intestino delgado, intestino, que é esse intestino delgado aqui, intestino grosso. Bom, agora eu irei falar sobre as estruturas anexas. As estruturas anexas incluem os dentes, estão aqui, que vocês podem ver aqui, ó, numa foto que a gente retirou, numa imagem, que é aqui, os dentes, a língua, a glândula salivar, que eu não sei se vai dar para estar observando direitinho, o fígado, que essa é a segunda imagem aqui,
vesícula biliar, que é esse ponto aqui verdinho, e pâncreas, que é do lado direito aqui do vídeo aqui, ó, pâncreas. Esses aqui são as estruturas anexas. Aqui estão todas as estruturas do sistema digestório, que eu acabei de dizer, está explicando. Foi mostrado alguns exemplos aqui, algumas figuras e imagem, para que possa estar ampliando, ajudando na explicação do sistema digestório. Agora iremos falar sobre as doenças que são causadas pelo sistema digestório. Doenças do sistema digestório. Aqui a gente podemos ver que é a formação de uma gastrite. Aqui, ó, nesse ponto, pega bem no estômago. Bom, gastrite. Gastrite é inflamação aguda ou crônica da mucosa, que reveste as paredes internas do estômago. Essa alteração pode ser provocada por diferentes fatores. A doença aguda surge de repente ou crônica, quando o processo inflamatório se instala aos poucos e leva muito tempo para ser controlado. Gastrite pode acontecer em toda a mucosa estomacal ou parte dela. Pode provocar inflamação intensa sem destruir o revestimento do estômago, ou resultar numa inflamação leve, mas acompanhada de lesão na parede.